Fala aí pessoal, voltamos para mais uma aula no curso de Python básico e nessa aula falaremos sobre aninhamento. Aninhar algo em Python significa inserir uma estrutura dentro de outra estrutura. Para entender de forma mais visual, imagine um exemplo de boneca russa, aquele brinquedo em que uma boneca é inserida dentro da outra várias vezes. Ou seja, cada boneca é aninhada em outra boneca. Então, cada vez que uma boneca é inserida na outra, um nível de aninhamento é adicionado. Ok, agora que sabemos como funciona o aninhamento de maneira abstrata, onde podemos utilizar esse conhecimento em nossos programas? De maneira mais básica, podemos aninhar uma estrutura condicional. No exemplo, existe uma condição para checar se o usuário está autenticado no sistema. O bloco de código abaixo só é executado se essa condição for verdadeira. Nesse bloco de código existe uma outra condição que checa se o nome do usuário é Pedro e imprime uma saudação. Ou seja, existe um bloco if-else dentro de outro bloco if. Existe então um aninhamento de estruturas condicionais. Também é possível aninhar estruturas de repetição. No exemplo, você pode ver dois loops com o comando for aninhados. Entre os dois comandos há uma lista sendo inicializada vazia. No loop mais interno, a lógica realizada insere os números de 0 a 5 na lista declarada acima. A cada iteração, um número é inserido, e quando essa lógica acaba, ou seja, quando o programa sai desse loop interno, o programa imprime a lista com os números e logo após inicializa ela como uma lista vazia novamente. Em resumo, esse código irá criar uma lista com os números de 0 a 5 no loop interno, e a quantidade de vezes que essa lista será criada é definida pelo loop externo. Sim, eu sei que pode parecer um pouco confuso, então vamos ilustrar com uma situação que ocorre nessa lógica utilizando as ferramentas do site Python Tutor. Digamos que a variável de controle do loop externo guarda o valor 2 e a variável de controle do loop interno guarda o valor 0. Isso significa que o loop externo está na terceira repetição e o loop interno está na primeira repetição. Observando o estado da lista em construção, é possível ver que ela acabou de ser inicializada, portanto, não há nenhum valor dentro dela. Conforme as iterações do loop interno acontecem, mais números são adicionados na lista até que o loop interno se encerra e o loop externo avança para a próxima iteração. Portanto, enquanto a variável de controle do loop interno está mudando, a variável de controle do loop externo se mantém. Note que a variável de controle externa não muda até que o loop interno termine, e o loop interno se repete para cada alteração da variável de controle externa. Esse é o funcionamento das estruturas de repetição aninhadas. Por fim, o caso mais utilizado de aninhamento, listas. O aninhamento de listas nada mais é que uma lista dentro de outra. Já que em uma lista podemos ter diversos tipos de dados, um desses dados também pode ser uma lista. Mas como podemos acessar um item dentro da lista aninhada? De maneira similar a como acessamos o item em uma lista. Para ter acesso à lista aninhada como um todo, basta acessar esse item através do seu índice, como já vimos em aulas anteriores. Agora, para acessar um item que está dentro desse item, basta acessar novamente utilizando a indexação. Para isso, depois do par de colchetes que acessa o item como um todo, escreva outro par de colchetes com o índice correspondente ao item da lista aninhada. Porém, esse segundo par de colchetes deve estar ao lado desse primeiro par de colchetes. Agora sabemos como aninhar algumas estruturas em Python. Esse conhecimento será útil para resolver diversos tipos de problemas e gerar novas funcionalidades que facilitam a manipulação de dados. Então é isso por hoje, pessoal. Até a próxima.